Bom dia, eu sou aluna da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, do campus Itapetinga, e vamos explicar sobre densidade e massa específica, pressão em fluidos e a lei de Stibert da matéria Física Geral do professor Andreus. Meu nome é Paola. Meu nome é Davi. Meu nome é Yas. Clébio Pales. E Thaís Lima. Se inscreva no nosso canal, dê like e compartilhe com seus amigos. Bom, densidade. A função da densidade é representar a razão entre massa e o volume de objetos sólidos, ocos ou maciços, onde a fórmula é dada por densidade é igual a massa dividido pelo volume, onde D representa a densidade, M representa a massa do objeto e V representa o volume do objeto. Para melhor entendimento do assunto, trouxemos uma questão sobre densidade. A questão é a seguinte: um cilindro possui volume de 100 metros cúbicos e sua massa de 540 kg. Calcule a densidade. Aqui usaremos a fórmula de densidade, que é massa dividido por volume. Densidade é igual a 540, que é a massa, dividido pelo volume, que vai dar o resultado de 5,4. Voltando na continuação do assunto, vamos falar sobre massa específica. A massa específica de uma substância é obtida pela divisão da massa de um corpo pelo seu respectivo volume, onde a fórmula está identificada como μ igual a m dividido por v, onde μ é massa específica, m massa do objeto, v respectivo volume do objeto. Para melhor entendimento do assunto, a gente colocou uma questão, né? Vamos lá. Um cilindro possui um volume de 100 metros cúbicos. Da parte oca, 64 metros cúbicos. E a massa de 500 quilos. Qual a massa específica? Para encontrar o volume específico, a gente precisa usar essa fórmula aqui, que é volume total menos volume do oco. Que pela questão, VE é igual a 100 metros cúbicos menos 64, que vai dar o valor total de 36 metros cúbicos. Usando a fórmula de massa específica, μ é igual a massa dividido por VE, que vai dar o resultado de μ é igual a 540 dividido por 36, massa específica é igual a 15. Então, agora nós vamos falar sobre a pressão, né? E o que é a pressão? Pressão é a grandeza física determinada pelo resultado da divisão entre a força aplicada e a ação e a área de ação dessa força. A pressão tem a unidade de medida, que é Pascal, ATM e milímetro de mercúrio. Um ATM aqui equivale a 1,10 elevado a 5 Pascal, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Aqui também nós temos a fórmula de calcular a pressão, que a pressão é igual a força aplicada dividido pela área. Então, dando continuidade ao assunto explicado, nós vamos fazer uma questãozinha que exemplifica bem o que eu havia dito antes. Aqui temos um exemplo. Uma força de intensidade de 30 newtons é aplicada perpendicularmente à superfície de um bloco de área de 0,3 metros quadrados. Qual a pressão exercida por essa força? Aqui primeiro nós separamos alguns dados da questão, né? Força é igual a 30 newtons, área é igual a 0,3 metros quadrados e o que nós queremos achar é a pressão. Aqui nós temos a fórmula: pressão é igual a força resultante dividido pela área. Logo, nós temos que a pressão é igual a 30 sobre 0,3. Fazendo a conta, nós temos que a pressão é igual a 100 Pascal. Bom, e agora dando continuidade, eu irei falar sobre pressão em fluidos. Bom, a pressão hidrostática, ela depende da profundidade, densidade do líquido e da gravidade local. Como o meu amigo explicou anteriormente, a pressão é a força dividida pela área. Só que nesse caso, a pressão é a massa vezes a gravidade e a massa é o mesmo que densidade vezes volume. Como estamos em um líquido, iremos considerar assim. E o volume é o mesmo que área vezes altura. Então, a área, como tem área em cima e área embaixo, a gente divide isso e corta, dá 1. Então, a pressão em fluidos é a mesma que densidade vezes altura vezes gravidade.
Lei de Stevin. Simon Stevin, ele foi um matemático e um físico belga que concentrou seus estudos na área da estática e da hidrostática. Bom, na lei de Stevin, a gente calcula a diferença da pressão existente entre pontos de certo fluido homogêneo que está tanto em equilíbrio como sob a ação da gravidade. Bom, nessa imagem aqui a gente tem o ponto a pressão A e a pressão B. Para calcular a pressão A, a gente usa a fórmula densidade vezes a gravidade e vezes a altura do ponto A. E para calcular a pressão no ponto B, a gente usa densidade vezes gravidade e a altura do ponto B. Bom, para calcular a diferença da pressão existente entre os dois pontos, a gente vai pegar a pressão do ponto B menos a pressão do ponto A, que é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura do ponto B, é a mesma coisa, só que a altura do ponto A. Aí a gente coloca em evidência a altura e no final a fórmula vai ficar, para achar a pressão do ponto B, vai ficar a pressão do ponto B, que é igual a pressão do ponto A, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Para melhor entendimento da lei de Stevin, eu trouxe a questão para a gente resolver aqui agora. A cidade do Rio Branco, Acre, está aproximadamente a 160 metros de altura, sendo a pressão atmosférica em torno de 9,9 vezes 10 elevado à quarta Pascal. Em épocas de cheia, a pressão no fundo do Rio Acre triplica esse valor. Qual é a profundidade do Rio Acre nessa época? Bom, aqui nós temos os dados. Deu o valor da pressão atmosférica, que é 9,9 vezes 10 elevado à quarta Pascal. Deu o valor da massa específica, né, que é 1 grama centímetro cúbico, que passando para quilos fica 10. Deu a gravidade para a gente, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E deu a pressão do fundo do rio. Como falou que em época de cheia a pressão triplica, então é 3 vezes a pressão atmosférica. Bom, para achar a pressão da altura, a gente sabe que a fórmula é a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. A massa específica a gente tem, que é 10 ao cubo, vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura. Para encontrar o valor da altura, iremos substituir na fórmula 2 vezes pressão atmosférica igual a pressão vezes a altura. Nós temos o valor da pressão atmosférica, que é 9,9 vezes 10 à quarta, e o valor da pressão, que é 10. Então, dividindo pelos dois lados 10 elevado à quarta, iremos restar só 2 vezes 9,9 igual a altura. No caso, a altura ficou igual a 19,80 metros. Bom, como vimos anteriormente, nós acabamos descobrindo que a pressão em si ela é determinada unicamente pela altura. Então, em vasos comunicantes, todos eles têm a mesma altura, indiferente do seu volume. Aqui podemos observar que temos 4 tipos de formatos nesse único vaso e todos eles estão na mesma altura. Isso significa que em qualquer ponto aqui nessa determinada altura a pressão será a mesma. Bom, trouxemos um exemplo aqui para fixar mais o assunto. Bom, um artista plástico, querendo chamar a atenção para o problema da água, constrói um sistema de vasos comunicantes representado abaixo. Quando a água atingir o nível indicado, como será a pressão no fundo dos vasos? Aqui, sim, a água aqui deste nível aqui e a pressão no fundo dos vasos será a mesma, porque como eu expliquei anteriormente, independente do formato do vaso, do volume dele, a pressão é a mesma, pois a altura é a única que define este valor. Eu esqueci a Dados. Então, Tá no coração. E o volume é a área. Puta, o que eu Aí falei? é bom demais, hein, Júnior? Vamos de novo. É igual, né? A densidade. Puta que pariu, velho.